Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonica.carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. E entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você quer comprar algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu venho com Vida, Opinião, Resenha, com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, para quem não conhece a coletânea de livros com enfoque no feminismo, feminismo especulativo, né, que cria cenários para as pautas do feminismo, da mulher, em seus enfrentamentos, demandas, necessidades, e se utiliza de vários gêneros. Aqui é conto, mas ele vai usar vários elementos para trabalhar narrativa, às vezes terror, às vezes horror, realismo fantástico, fantasia, distopia, ficção científica. O texto que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, o conto, ele tem por título Gestela, e é da escritora estadunidense Sunza Palmink. Acho que é assim, acho que se pronuncia assim. É uma história que no início eu fiquei pensando assim, achei tão óbvia, um pouquinho extensa, mas talvez em outra época esse tipo de narrativa não fosse tão óbvia. Né? Se eu pensar hoje no mundo contemporâneo, no século XXI, sim, mas talvez em outros períodos não. E aqui eu vou contar uma história meio cansada, uma história meio fantasiosa de uma mulher. A história é narrada pela voz dessa mulher e ela começa a falar da sua vida, primeiro de quatro patas. E aí a gente pensa é um bebê normal, quatro patas. E depois a gente entende que não é bem isso, ela fala de duas patas. E aí a gente percebe que a gente não está simplesmente com uma mulher, mas com uma mulher que sofre algumas mutações e em algum momento ela é uma loba, em outro momento ela é de fato uma mulher. E tem esse um período sempre de transição, de mudanças, paulatinamente no decorrer da vida dela. Ela conhece o Jonathan e o Jonathan se apaixona por ela. E Jonathan é um cientista, um pesquisador que foi para onde a Estela está, na floresta onde ela vive com seu povo, e decide levá-la para onde ele mora, para onde ele vive, tê-la como mulher. Ela é muito bela, chama muita atenção. Ele tem, à época, 35 anos. Ela tem uma aparência mais ou menos na idade humana de seus 20 anos. Lembrando que a idade para os lobos, cachorros e outros animais em relação a nós humanos é diferente, é uma contagem diferente. E ela lembra a gente dessa peculiaridade. E ele se relaciona muito bem. Essa jovem, ela fala sobre o processo dela de viver com um homem, de ser mais mulher do que loba, e o processo mesmo de vivência, de autoconhecimento e despertar o ser mulher e o autodesenvolvimento. Ela gosta de se alimentar bem, gosta de malhar, gosta de usar cosméticos, roupas bonitas, acessórios. Ela chama muita atenção, é agradável, tem toda a jovialidade. Fala também do seu processo quando ela tem as transformações e aí ela fica loba. E no dado momento o Jonathan vai levá-la para um canil, na verdade é para um veterinário. E a veterinária questiona se aquilo ali é um lobo, porque não é permitido. Ele disse não, que é um cachorro, mas um cachorro raciado.
E ele fica meio em pânico com medo daquela veterinária denunciá-lo por estar com um animal selvagem que não é permitido em sua posse. Mas ele consegue disfarçar, consegue fazer com que ela receba as vacinas, o tratamento, e ele decide sair daquele lugar. A vida segue e eles continuaram naquela rotina de casal, muito apaixonado, namorando muito, se curtindo muito. Ela até desperta um certo ciúme em relação aos amigos, ao círculo de amigos do Jonathan, porque anualmente eles se reúnem com colegas de trabalho, suas esposas, e ela chama muita atenção daqueles homens, por sua juventude, por sua beleza, e desperta muita raiva e muito ciúme em relação às mulheres, mesmo que não seja intencional. Ela percebe essa raiva das mulheres, o interesse dos homens, mas não é proposital, né? Eu vou ler um trechinho bem curto para amarrar a ideia para vocês, que diz assim: você conhece a expressão, reconhece um rosnado quando vê, mesmo que a esposa seja civilizada demais para produzir o som real. Você pergunta a Diane a respeito disso na semana seguinte, no jardim dela, admirando os tomateiros. Por que elas me odeiam? Você pergunta a Diane. Ah, Estela, ela diz, com um suspiro, você não sabe mesmo, né? Você balança a cabeça, ela prossegue. Elas te odeiam porque você é jovem e linda, apesar disso não ser culpa sua. As que têm que trabalhar te odeiam porque você não trabalha. E as que não precisam trabalhar, aquelas cujos maridos as sustentam, odeiam você porque têm medo de que seus maridos as deixem por mulheres mais novas e mais bonitas, entende? Esse diálogo é da Estela com Diana, porque Diana é uma amiga do Jonathan e acaba fazendo amizade com Estela, uma amizade sincera. Ela percebe que Diana não tem ciúme dela. E elas se correspondem por carta, mesmo que distante. E mesmo não sabendo que Estela é um meu mulher, meu lobo, e claro, o casal não revela esse fato, mas ela infere muita coisa da vida em sociedade, do ser mulher, das relações, com o que ela pergunta, com o que ela toca com Diana. O casal vive muito bem durante anos, mas gradativamente o processo de envelhecimento para a Estela vai se transformando em algo maior. Se quando eles se conheceram, começaram a se relacionar, Jonathan se aparentava ter seus 35 anos e a Estela teria seus 20, 15 anos mais jovens, o processo de envelhecimento dela começa a aumentar, visto ela ser uma loba, em cada transformação que ela tem dessa mudança de mulher para loba, ela envelhece mais e aí já fica visivelmente aparente uma mudança muito grande deles. Jonathan passa a ser um homem, aparentemente, com seus, talvez, 45 anos, e a Estela já passa a aparentar ter seus 55, ou talvez até mais. É mais ou menos isso. E, paralelo a isso, o casamento começa a desandar. O Jonathan passa a perder muito interesse da Estela, e até aquelas mulheres que odiavam-na passam a não ter mais raiva dela. Os homens que a admiravam não a admiram mais tanto. E num dado momento chega uma colega de trabalho, uma nova pesquisadora no laboratório, uma mulher muito jovem, seus 20 anos, e a Estela percebe o quanto o Jonathan fica encantado com aquela mulher. Tenta fazer um confronto, mas ele nega, tenta entender o porquê dele estar distante, até entende que é por causa desse aparente envelhecimento. E ela faz de tudo para se manter mais jovem, se alimentar ainda melhor, se vestir melhor, maquiagem, cremes, mas nada vai retardar ou diminuir os efeitos do envelhecimento, que é natural. E num dado momento, o Jonathan, no processo de transformação da Estela, ele a deixa no quintal presa, amarrada, até o desleixo dele em relação ao cuidado dela, quando ela está no processo de transformação, é evidente. E ele traz essa mulher
para sua casa. E a Estela lá transforma de lobo, ela percebe tudo aquilo, fica furiosa, mas nada ela pode fazer. No dia seguinte o Jonatas vai lá tirá-la do lugar onde ela está, num pretexto como sempre ele fazia de mais um passeio, quando ela estava na sua fase de loba. E a história segue. Eu não vou prosseguir mais aqui, porque senão eu contaria toda a história e perderia o interesse mesmo de vocês, né? Não dá para contar tudo. A Estela, ela, quando percebe essa mudança de Jonathan, ela tenta o confronto e ela tenta melhorar. Não pense que ela é um bibelô só em casa, uma mulher que só pensa na estética. Ela vai ler, ela pinta, ela faz artesanato. Ela até pensa na dependência que ela tem economicamente do Jonathan, no sentido de voltar para a sua vida na terra dela, com a alcateia dela, e nesse processo de transformação, de como é que ela iria se sustentar. Sem dizer nada a ele, mas pensa muito a respeito nesse plano B, né? E muito antes dela perceber que é traída, né? O desinteresse dele já faz essa mudança na psique dela. Ela só não tem tempo de realizar. Eu acho que é uma história muito, hoje, como óbvia, mas que ilustra muito bem essa questão do fim dos relacionamentos e da troca de homens por mulheres que viveram a vida toda, construíram toda uma história na sua velhice por mulheres mais jovens. Isso também pode ser recíproco, porque os homens também, as mulheres também podem fazer isso, mesmo que seja menos comum, mas sinto que a parte da mulher sempre é mais severa, né? Sempre é mais duro e é mais comum a mulher abandonar, ser abandonada porque envelheceu. E o que eu acho mais interessante aqui, porque na história, ela é mais velha que ele, o Jonathan sim, a Estela, todavia, entretanto, porém, quando é um casal da mesma idade, e mesmo assim um homem, ele se vê como alguém mais jovem que uma mulher da própria idade. E culturalmente falando, as pessoas têm essa percepção. Às vezes a gente vê um casal maduro, ter 50, 60 anos, 50 anos, vou colocar assim, que ainda não chegou na terceira idade, mas já viveu bastante coisa. As pessoas tendem a achar o homem jovem e a mulher velha, né? E que como se fosse um tal ok o homem deixar a mulher substituir simplesmente por uma mulher mais jovem. Então, é um texto simples, comum, mas que ilustra muito bem isso que algumas pessoas viveram, acho que vai viver sempre vai existir isso. E a crueldade intrínseca nessa questão do envelhecimento, o etarismo, né? O etarismo que é oferido à mulher, que é delegado à mulher, dado à mulher, e isso é detrimento, né? Ao homem, ele pode ser, até mesmo a cinematografia explora isso, o homem ele pode chegar numa idade X, mas a telona vai colocar ele como um garanhão, como um Dom Juan, como um conquistador, como um homem experiente. E a mulher tem que ser muito jovem, sempre muito jovem, sempre muito jovem. E ai dela se não for jovem, tá bom? Aí quero deixar essa dica para vocês conhecerem esse livro e se deliciarem com essa história. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!